Primeiramente, um agradecimento por esse convite e, sobretudo, as homenagens aos empresários e empresárias brasileiras que se preocupam com o futuro do país e buscam exercitar nesta hora o protagonismo. Nós estamos vivendo um momento crucial para o amanhã da nossa gente. Constantemente, as forças vivas da nacionalidade, nessa fase que antecede o processo eleitoral, se posiciona como espectadoras do movimento político. Posteriormente, a consequência. Nem sempre as alternativas são oferecidas à sociedade, porque nesta hora de exercer influência, os que poderiam influir se afastaram. Os precedentes, os antecedentes, recomendam que nesta hora as forças vivas da nacionalidade exerçam o protagonismo. As pessoas lúcidas, as pessoas conscientes, devem tentar influir sob pena de reeditarmos a tragédia que estamos vivendo hoje no nosso país. A nossa República nasceu com terrível defeito de origem. As instituições públicas distantes da sociedade. E o povo estarrecido contemplava como se não fizesse parte do país. Chegamos ao conflito de Canudos, vítimas, crianças, jovens, idosos, e ali se celebrou o divórcio entre o Estado brasileiro e a sociedade. Nós estamos há quase 130 anos da República, um pouco mais de 120 anos de Canudos, e a República que temos ainda se parece com o Império. A sensação que passa muitas vezes a maioria da população é que uma minoria assalta o poder, explora o esforço coletivo de trabalhadores, empresários, para preservar os seus privilégios e os seus elitismos. É por essa razão que eu venho pregando a refundação da República, que nasce sob a égide da lei, com o compromisso de todos respeitarmos a lei e sermos todos iguais perante a lei. A República se funda nessa ideia fundamental. Ou aceitamos essa ideia para dizermos que temos futuro, ou certamente estaremos alimentando a estagnação do momento que estamos vivendo. Quando chegarmos à refundação da República, aí sim poderemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crenças, para as nossas instituições e para o futuro do nosso país. O que será a refundação da República? Eu olho à frente e vejo certamente centenas de empresários bem-sucedidos do nosso país. E pode se apresentar contraditório, mas eu creio que este é o ambiente para se falar em combater a pobreza. Não há um empresário que se conforme certamente com esse contraste gritante entre as belezas naturais que fascinam a humanidade, as potencialidades econômicas que encantam o mundo e esse contraste gritante com a pobreza, com a miséria, com o infortúnio de milhões. 52 milhões abaixo da linha da pobreza
A pobreza não é só a falta do emprego, do salário, do dinheiro no bolso. A pobreza está estampada em 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto sanitário, 17 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de lixo, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. A metade dos brasileiros vivendo com menos de um salário mínimo, no Nordeste, 66%. 15 milhões de brasileiros vivendo com até R$ 136 por mês. Por quê? O que ocorreu com o nosso país? Quem fracassou? Os brasileiros fracassaram? Certamente não. Trabalhadores, empresários repudiam o fracasso. O fracasso é dos que governaram esse país e não souberam aproveitar as nossas potencialidades, as nossas riquezas e transformá-la nas possibilidades do exercício pleno da cidadania a todos os brasileiros. O que fazer neste momento? Há nuvens carregadas, prenunciando uma tempestade. A economia patinando, a saúde pública um caos, a segurança pública ameaçando de forma avassaladora. De 2006 a 2016, sepultamos 324 mil jovens assassinados no nosso país entre 14 e 29 anos de idade, 7 vezes os que morreram na guerra do Vietnã durante 20 anos. Há desafios em relação à segurança pública, à saúde, à educação, à geração de empregos. E onde começa a superação desses desafios? É evidente, além de derrotarmos a descrença que se generalizou no país e que nos coloca a todos nós da política sob suspeição, é preciso substituir esse sistema. O sistema é a causa. Certamente, nós teremos da CNI as melhores sugestões sobre política industrial. Nós teremos de educadores do país as melhores sugestões sobre política educacional e daí para frente. Mas como transformar essas propostas, essas ideias, esses projetos em realidade com esse sistema? Este é o sistema fábrica de escândalos de corrupção, do balcão de negócios, a matriz dos governos incompetentes, do loteamento dos cargos, do aparelhamento do Estado. Esse sistema foi institucionalizado em Brasília, foi clonado e foi transplantado para estados e municípios brasileiros, distribuindo corrupção e incompetência. A substituição desse sistema passa por um conjunto de reformas. E nós temos que, antes de propor essas reformas, entender que são 3 grandes desafios. O desafio fiscal, o desafio dos investimentos e o desafio da produtividade. Um país que produz muito, que paga impostos e vê 40% do total da sua produção circulando nos cofres públicos do país e constata que em apenas 2 itens, 65% vai para o ar. Previdência Social e folha de pessoal. Se acrescentarmos os outros itens da transferência de renda, como abono salarial, seguro-desemprego, os benefícios da prestação continuada, Bolsa Família, auxílio reclusão, etc., nós chegamos a 80%.
Se aduzirmos 2 itens que são obrigatórios, saúde e educação, vamos a 90%. Restam 10%. A conta não fecha. As necessidades são maiores. E aí nós nos lembramos do discurso de Angela Merkel em dezembro de 2008, momento de crise na Alemanha. Ela disse: não ouviram a dona de casa de Saíba, porque se tivesse ouvido, nós não teríamos essa crise. Ela diria: não se vive além dos seus recursos a médio e longo prazo. Isso ocorreu com o Brasil. Não ouviram a dona de casa alemã e não ouviram a dona de casa brasileira, porque de 98 a 2007, os governos brasileiros usaram o aumento da carga tributária para fazer frente aos gastos exagerados que extrapolavam a receita. E a carga tributária cresceu, chegando a 33% em 2006. A partir de 2007, para fazer frente aos gastos exagerados e às políticas econômicas equivocadas, passaram a endividar o país de forma exacerbada. E nós que tínhamos, em 2008, uma dívida pública de 1.326 bilhões de reais, o equivalente a 56% do produto interno bruto, temos agora, em maio, uma dívida pública de 5.133 bilhões, equivalente a 77% do produto interno bruto. O que fizeram com o nosso país? Essa dívida cresceu em 2017, aliás, 2016, 37 bilhões por mês. Em 2017, cresceu 39 bilhões por mês. E agora, em 2018, cresce 55 bilhões por mês. Onde vamos parar? As reformas são inevitáveis. Não vamos abordar aqui o déficit público, se tornaria cansativo, e certamente os que já falaram provavelmente já se referiram ao déficit público. As contas estão desarrumadas, deterioradas. A refundação da República passa por esse conjunto de reformas que nós pretendemos sejam colocadas sobre a mesa do país nos primeiros 100 dias de gestão. Reforma do Estado, a redução da máquina pública, que cresceu de forma assustadora, chegando a 39 ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias, empresas estatais. São 146 empresas estatais federais com 504 mil funcionários pagos com o dinheiro do imposto do contribuinte brasileiro. Eram cerca de 550 mil até o ano passado, aí um plano de demissão voluntária reduz para 504 mil funcionários públicos nas empresas estatais. Dessas 146, cerca de 30% a 38% foram criadas durante o governo do PT, nesse aparelhamento do Estado, como cabide de emprego. Então, a reforma do Estado passa exatamente por um grande programa de privatizações, com a redução das estruturas paralelas, da superposição de ações, passa pelo Congresso Nacional, com a redução do número de senadores e deputados federais, proporcionalmente de deputados estaduais, de vereadores, buscando um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Passa pela eliminação dos privilégios das autoridades. E é preciso
quando se fala em eliminação de privilégios, indagar, e como eu sei que essa indagação não será feita a posteriori, eu respondo agora. Você abriu mão dos seus privilégios para proclamar a eliminação dos privilégios nos 3 poderes? Eu abri mão dos meus privilégios, abri mão da aposentadoria de ex-governador, direito líquido e certo, durante 27 anos, isso somaria mais de 10 milhões de reais, abri mão do auxílio moradia como senador, R$ 5.500 por mês, abro mão da verba indenizatória de R$ 15.000 por mês, que é destinada ao pagamento das despesas do exercício de mandato. Exatamente para poder propor reformas que certamente contrariarão interesses localizados, como a reforma da Previdência, que é absolutamente imprescindível. Obviamente, vamos contrariar interesses. A reforma do Estado contraria interesses a carreiras que não são típicas de carreiras de Estado. E elas podem ser alvo de uma mudança a ser proposta pelo governo com o objetivo de reduzir o tamanho dessa monumental máquina que esvazia os cofres da nação, debilitando a capacidade do poder público de investir em setores essenciais como saúde pública, segurança, educação, geração de empregos. A reforma política, que há também de reduzir, instalar uma fábrica de siglas partidárias no país, porque partidos políticos nós não temos. Temos siglas para registro de candidaturas. Hoje são 35 siglas registradas oficialmente e 73 na fila de espera. Uma reforma política que possibilite a construção de verdadeiros partidos, impondo normas rigorosas para que a representação tenha o suporte popular. Somente os partidos que alcançarem, a sugestão é 5% dos votos nacionais, distribuídos em pelo menos 9 estados do país, terão representação e, com isso, acesso a fundo partidário, ao tempo de rádio e televisão. Nós reduziremos certamente essa representação a 6 ou 7 partidos, com qualificação e economia. A reforma do sistema federativo e, sobretudo, a reforma tributária, como início de um processo de melhoria do ambiente de negócios. Porque se o saneamento financeiro é uma prioridade indisfarçável e que exige celeridade porque é urgente, nós só obteremos sucesso no saneamento financeiro com a eliminação do déficit público se nós tivermos uma economia proporcionando um crescimento econômico sustentável. A reforma tributária vai simplificar o modelo, evidentemente vai reduzir o número de tributos, vai estabelecer regras de progressividade, sim. Todos pagarão, os que podem mais pagam mais, os que podem menos pagam menos. A redução da carga vai proporcionar que a roda da economia gire com mais força e, por consequência, o governo arrecada mais com a sociedade pagando menos. A melhoria do ambiente de negócios passa pela desburocratização, que vai possibilitar também a elevação dos índices de produtividade. Esse é o terceiro dos grandes desafios, a produtividade. Nesse contexto dos países emergentes, que são incluídos entre os países de renda média, o nosso país ocupa um vexatório penúltimo lugar em matéria de produtividade, ou antepenúltimo, porque nós só ganhamos da Ucrânia e de Sri Lanka. Em investimentos, só ganhamos também da África do Sul. A melhoria do ambiente de negócio com a regulação competente e permanente, proporcionando previsibilidade e a segurança jurídica, com a eliminação dos obstáculos, porque hoje é muito difícil empreender, é difícil
organizar uma empresa, é difícil pagar impostos, é difícil importar, é difícil exportar. A legislação trabalhista, em que pese a reforma trabalhista já ter promovido avanços, hoje temos 45% de ações a menos na área trabalhista, mas temos que continuar avançando, valorizando o investimento, porque, como nós dissemos, a melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem trabalha e quem produz, é, portanto, valorizar o empreendedorismo, e nós temos que alavancar os investimentos de forma mais significativa no país. Certamente, para alcançarmos elevados índices de produtividade, temos que trabalhar com infraestrutura, com logística, com investimentos em infraestrutura, em logística. Temos que trabalhar na busca de um modelo educacional que possibilite a elevação dos índices de produtividade a partir já da primeira infância na educação infantil, porque investimento em educação infantil, $1 tem um retorno de 6, 7 dólares, e há quem diga que até de 13 dólares, mas influi inclusive no crescimento econômico do país, porque possibilita ao cidadão alcançar na íntegra, na plenitude, as suas potencialidades. Com ensino fundamental, com tempo integral e foco especialmente no ensino técnico para qualificar a mão de obra no desenvolvimento industrial, já que sofremos a desindustrialização. Um relatório da ONU revelou que em 2014 houve um colapso na produção industrial brasileira. No início da década de 80, uma indústria promissora respondia por 27,4% dos empregos gerados no país. Em 2014, apenas 10,9% dos empregos gerados no país. Na década de 80 ou da década de 70, 59% das exportações brasileiras tinham origem no setor industrial e 38% de commodities. Hoje há uma inversão. 60% de commodities e apenas 38% da produção industrial nas nossas exportações, com reflexo na balança comercial, porque na década de 70 tínhamos um desempenho comercial superior à China, por exemplo, que hoje tem 13% do comércio internacional, e o Brasil fica com menos de 1%, caindo de 2011 de 1,41% para menos de 1% agora. Melhorar o ambiente de negócio significa também superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, estabelecer a abertura total e restrita, estabelecendo uma via de dupla mão, utilizando-nos desse patrimônio extraordinário que temos, não só o da preservação ambiental, mas o da produção agrícola, como moeda de troca para convencermos os países do primeiro mundo que é preciso olhar para o nosso país com outros olhos. E o nosso governo tem que mudar o seu viés de política diplomática. Nos últimos anos, voltou-se para ditaduras boquirrotas, algumas sanguinárias e corruptas da América Latina, esquecendo-se de voltar os seus olhos para os países avançados da Europa e da Ásia, sabendo-se que 51% da população do mundo vive hoje no sudeste da Ásia. Razões do atraso: 40 anos de atraso ou 20 anos de atraso? A verdade é que a nossa renda per capita não avança. Nós não conseguimos escapar da armadilha da renda média. Há 20 anos, ou há 60 anos, o Brasil tinha uma renda per capita equivalente a 15% da renda americana, enquanto, por exemplo, Coreia do Sul e Taiwan tinham uma renda per capita inferior à brasileira. Hoje nós temos uma renda per capita 25% à americana, enquanto Taiwan e Coreia do Sul têm uma renda per capita 60%, 70%
da renda americana. Investimento, inovação, modernidade, tecnologia, ambiente propício aos negócios, combate à corrupção. O Brasil só voltará a ser considerado um país sério quando o presidente da República tiver a coragem de impor-se, restabelecendo a autoridade no país e combatendo verdadeiramente a corrupção, para que a atração de investimentos não seja esse absurdo de hoje, uma vez que grupos econômicos, conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com os menores índices de corrupção e, lamentavelmente, o Brasil ocupa sempre um lugar de destaque no ranking dos países mais corruptos do mundo. Seu tempo esgotou. Pois não. Então eu vou concluir dizendo que essas reformas só serão concretizadas se todos nós entendermos que é possível transformar esse país numa nação. Isso Tiradentes já dizia há séculos, e nós somos obrigados a afirmar novamente. Eu não acredito que o Brasil vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza se preservar esse sistema. Alguns barões da corrupção estão sendo presos, outros ainda serão. Mas se esse sistema prevalecer, ele continuará fabricando os barões da corrupção nesse país. E nós continuaremos a sofrer as consequências da incompetência e da desonestidade. Só um pacto nacional pela governabilidade possibilitará a promoção dessas reformas com a refundação da República. As forças vivas da sociedade, com as forças vivas do mundo da política, independentemente de partido político, precisam se unir em torno deste pacto. A exemplo do Pacto de Moncloa, na Espanha, o Brasil exige agora um pacto nacional de governabilidade para promover as reformas e refundar a República. Muito obrigado.